Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou o Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que escolhemos dessa vez para comentar saiu numa revista Eletrônica Total número 37 de 1991. Projeto bastante antigo, mas extremamente atual e interessante. Tanto que, numa das últimas lives que fizemos, um dos nossos seguidores comentou esse artigo. Tanto que eu faço esse vídeo em homenagem ao Stênio, né? Nosso fiel seguidor que acompanha todas as nossas lives, né? Que lembrou esse projeto. Lembrou de um detalhe interessante, como usar um ovo de galinha como sensor. Vou falar desse projeto que vocês vão gostar. O projeto é o bioamplificador, que saiu na revista Eletrônica Total, que eu já falei, número 37, e que ele era destinado a experimentos de biologia, mas de uma forma um pouco mais assim, lúdica, mais interessante, que certamente todos os leitores gostaram muito na época. Tanto que eu tenho até hoje o meu protótipo aqui, desse fantástico projeto, que foi capa da revista em questão, que, conforme vocês podem ver, está aqui na minha coleção. Essa é uma daquelas que eu tenho encadernada, certo? É o volume 4 que vocês têm da Eletrônica Total, que eu tirei aqui de trás da minha coleção de revistas encadernadas, não só Eletrônica Total, mas Saber Eletrônica, Mecatrônica Fácil, né? Todas essas revistas eu tenho encadernadas, inclusive centenas e centenas delas também em caixas, que eu ainda não encadernei, que eu estou recuperando, é lógico, para mostrar para vocês artigos e coisas muito interessantes do passado e que são atuais. Esse é um projeto atual importante. O que ele faz na realidade? Ele consiste num amplificador. Nós temos um amplificador operacional e temos dois LM3914, que vocês bem conhecem. Vejam aí na descrição do vídeo o que é o LM3914, como ele funciona. Ele é uma escala de LEDs. Então, se eu colocar dois, eu posso associar e obter o assoreamento sequencial de até mais de 17 LEDs. Nesse caso, eu trabalhei com 17 LEDs, porque a gente perde uma posição na entrada, duas posições intermediárias no acoplamento, menos 3. Cada um tem 10, dá 20, menos 3, obtemos 17. Temos um controle de sensibilidade e temos também um potenciômetro que tem uma fontezinha de compensação interna quando a gente faz experiências com biopotenciais, né? Potenciais para o corpo humano, potenciais de planta, né? E isso atraiu muito os nossos leitores, porque ele pode usar, hoje ainda sendo usado, ser usado em experimentos de biologia, experimentos de sinais do corpo humano, sinais de plantas e até coisas interessantes com sensores. Por exemplo, a gente dava a possibilidade de você pesquisar sinais do espaço, sinais de plantas. E aí vem aquilo que o nosso seguidor Stênio lembrou, que é utilizar um ovo de galinha como sensor. E ele está aqui, ó, nessa figura que tem lá no artigo que vocês podem detalhar. Mas por que o ovo? Vocês sabem que a atividade biológica, ela provoca transformações químicas, né? Transformações nos animais, nos seres, nas células, em substâncias químicas. E uma forma que a gente tem de ver se existe contaminação ou se existe vida em algum lugar, vida microscópica, é utilizando alguma coisa que responda a essa vida microscópica. Por exemplo, se você usar uma substância, uma solução nutriente com 2 eletrodos, e nesse local que está a solução nutriente tem micro-organismo, o micro-organismo vai alterar essa solução na hora que ele fizer o seu metabolismo e ela vai mudar de condutividade. Então a gente pode usar uma transformação biológica, por exemplo, ou química, para detectar vida. Quando se foi pela primeira vez a Marte, né,
uma das ideias era essa, né? A sonda desceria em Marte, abriria uma tampinha que teria uma solução nutritiva, uma solução que tivesse a possibilidade de ser aproveitada por micro-organismo. Então, se houvesse vida em Marte, essa vida microscópica, é lógico, se alojaria nesse frasco de substância, consumindo aquela solução nutriente. E ela sofreria uma transformação que poderia ser detetada aqui na Terra. Tá? E a gente pode fazer isso com um ovo. Um ovo de galinha é uma coisa, é uma estrutura viva sensível. Então, uma ideia, inclusive, né, que foi aventada pela própria NASA, de, na hora que fosse a Marte, mandar um ovo. Mandar um ovo com 2 eletrodos ligados, né, e que se houvesse a presença de micro-organismo que atacasse esse ovo, né, ele mudaria de condutividade, mudaria de comportamento elétrico. E isso poderia ser detectado aqui na Terra. Então é o ovo sensor. É lógico que na hora que chegasse lá, coloca o ovo lá na substância, no sensor, abre-se a tampinha para sofrer a ação da atmosfera com eventuais micro-organismos e dá-se uma quebradinha nesse ovo para que fique exposta, né, a sua parte interna, lá, né, certo? O citoplasma, né, e o núcleo, o citoplasma é a clara, o núcleo é a gema, né, de modo que se houvesse vida lá, vida microscópica, o ovo sofreria uma alteração de condutividade. Né? Então eu citei isso, certo? Dá para se fazer num estudo de biologia, fazer alguma coisa usando um ovo de galinha como sensor. Né? Estudar alterações biológicas, até experimentos utilizando radiação, como raios ultravioletas, como radiação atômica, podem ser implementados aí numa aula. E esse circuito fez muito sucesso. Até hoje o pessoal lembra, né? E aqui está a sua configuração. Ele tinha um amplificador operacional e 2 LM3914 que vocês bem conhecem, né? Foi um circuito bastante comentado na época, né? É comentado até hoje, e pode ser montado hoje uma matriz de contato. Você, professor, quer fazer alguma coisa diferente, né? Você pode ir lá ter o seu bioamplificador, que ele vai fornecer uma indicação de sinais biológicos através de uma escala móvel de LEDs, com um efeito bastante interessante de corrimento dos LEDs e que vocês podem ver nessa chamada interna do índice da revista, e ele até pode ser usado para outras coisas. É lógico que vale a sugestão que você também pode fazer hoje um circuito semelhante usando um microcontrolador. Nada impede. Nós temos recursos que permitem que microcontroladores acionem escalas móveis de LEDs ou mesmo de LCD, e aí, quem sabe, você faz uma adaptação modernizando esse circuito que, na época, ele fez sucesso. Foi mais um dos nossos circuitos que marcou época e é bastante interessante. Quer montar esse? Veja na descrição do vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like e vejam muito mais informação em nossos canais que tratam desses assuntos interessantes ligados à tecnologia. Até a próxima!